gente, tudo bom com vocês? Eu sei que eu estou atrasada, eu sei que eu devia ter trazido os lidos do mês já, tipo, no finalzinho. Eu vim trazer hoje os lidos do mês, que foi um sucesso. Eu consegui ler a minha TBR inteira que eu tinha dado no começo do mês de junho, que vocês lembram, se não lembram o vídeo tá aqui em cima, e ainda um extra. Consegui ler um a mais do que eu tinha prometido e eu fiquei, tipo, super feliz. Foram 7 livros que eu li esse mês. Vamos lá? O primeiro livro que eu li esse mês foi The Unbecoming of Mara Dyer, ou A Desconstrução de Mara Dyer, que vocês já viram falando nele nos unboxings, na TBR do começo do mês. E foi um livro que eu amei. Eu tentei fazer resenha dele, gente, eu juro por Deus, eu tentei gravar, mas apesar do livro ser muito bom, ele é muito confuso e eu tento colocar as minhas ideias em ordem, mas elas não saíam em ordem e foi, tipo, triste, porque eu queria muito falar desse livro e fazer uma resenha dele, mas foi, tipo... Esse livro vai contar a história da Mara, que é uma menina normal, 16 anos, ou era normal, até acontecer um acidente onde ela vai com os amigos dela num prédio abandonado, num sanatório abandonado, o prédio cai, o prédio desaba, todos os amigos dela, os 3 que estavam junto com ela, morrem e só ela fica viva. Inclusive, quando ela acorda no hospital, ela não consegue lembrar nem que aconteceu o acidente, ou que os amigos dela morreram, ou como se que ela foi parar naquele prédio que desabou. Ela não lembra de nada. Só que ela ficou muito traumatizada quando ela soube que a melhor amiga dela morreu nesse desabamento e ela não. Então a mãe dela decide mudar de lugar, eles saem lá de Londres, se eu não me engano, e vão pra Miami. E ela entra num colégio novo, onde ela já começa como uma estranha no colégio. E começa a acontecer umas coisas estranhas. A Mara começa a ver pessoas mortas, mas não exatamente tipo, a pessoa morreu e tal. Antes da morte acontecer, ela vê o que aconteceu. Então o livro inteiro eu fiquei assim, será que ela tá tendo premonição? Será que tá acontecendo? Eu não tava sabendo. E como ela tá muito confusa e é em primeira pessoa o livro, você fica assim, velho, será que ela tá louca? Será que aconteceu alguma coisa? A gente não sabe, então assim, a gente fica confuso o tempo inteiro. E ele encontra um boy no colégio, e o Noah, ele pra mim foi apaixonante, e tem um mistério em volta dele também. Eu achei assim, o livro não é nem um pouco previsível, eu não esperava nada, eu não esperava o que acontece com ela, eu não esperava os mistérios em volta do Noah, e o final desse livro... Gente, essa autora é uma desgraçada porque eu não tava esperando o final desse livro, eu fiquei tipo em choque, porque eu nem pensava que podia acontecer esse final. A história tava indo pra um lado e de repente esse final você fica... What? Foi 5 estrelas no Scooby, com prazer. Eu nunca tinha lido um livro nesse gênero, assim, romance, mistério, assustador, assim. Eu nunca tinha lido nada desse tipo. Então foi uma surpresa agradável, eu gostei muito. E vou estar dando continuidade pra essa série, que por sinal eu já comprei todos os livros. Outro livro que eu li esse mês, ele não tá aqui comigo porque eu já emprestei, que foi Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, que eu vou colocar aqui do lado. Já tem resenha, a resenha vai aparecer aqui em cima. Eu já fiz, amei o livro, eu falei dele pra vocês. Foi uma coisa assim, voltar pros meus 16 anos. Eu super indico, foi uma das minhas leituras favoritas do mês. Outro livro que eu li esse mês foi Veneno, da autora Sarah Pinborough. Eu já coloquei o segundo pra estar lendo na maratona literária. E porque assim, eu gostei muito. Na verdade assim, eu gostei muito da história porque ela é muito diferente do que eu tô acostumada. Ele é um conto de fadas assim, safadinho. É um new adult em forma de conto de fada. E você vai ver uma mistura de vários contos de fada, vão entrando aqui dentro da história da Branca de Neve. Em cada começo de capítulo, eu achei que ia ser só a Rainha Má narrando. No primeiro livro, ela é uma narradora toda assim... Ui. A cada capítulo que a gente começa, os personagens vão mudando. Às vezes tá na Branca de Neve, outra no Anão, outra no Caçador, outro no Príncipe. E eu achei isso ótimo, porque eu achei que talvez eu fosse enjoar se fosse só a Rainha Má falando, apesar de eu gostar da narração dela. Mas eu achei interessante que eu fico vendo vários pontos da história na voz de vários narradores diferentes. E me surpreendeu o tanto que eu me apeguei nos personagens, tava com uma raiva dos personagens que apareceu aqui. Só pela curiosidade, gente, eu recomendo vocês a ler esse livro. Outro livro que eu li esse mês foi Os Contos da Seleção, O Príncipe e o Guarda, da autora Kiera Cass.
E assim, foi muito gostoso porque eu tinha esse livro faz muito tempo, muito tempo. Eu comprei ele provavelmente antes de eu comprar A Escolha, que é o último livro da trilogia, que agora não é mais trilogia. Eu me apaixonei ainda mais pelo Maxon do que eu já era apaixonada. Eu gostei de ver o ponto de vista porque assim, eu sempre quis saber o que ele estava pensando durante a seleção, porque a gente viu a seleção pelo ponto de uma selecionada. Mas eu queria ter visto o ponto de vista do príncipe, que era o que estava passando por toda a seleção e por ter que escolher e por ter que magoar as pessoas por mandá-las embora. E eu queria muito saber, né, como que tinha sido a seleção para ele. Vai mostrar em pontos diferentes, não é a história inteira. O do Maxon se passa em um momento do livro A Seleção. O Aspen também me deu assim, eu lendo a visão dele, me deixou um pouco mais compreensiva e talvez com um pouco menos de preconceito com relação ao personagem. O ponto de vista dele vai se passar no momento do segundo livro, da Elite. Foi gostoso voltar pro mundo da seleção, na visão de outra pessoa que não fosse a América, porque a América, né, de vez em quando. Muito fininho, muito rápido de ler, porque a Kiera Cass é incrível para escrever livros rápidos, então eu achei muito bom. E agora vamos a um outro livro que eu li, que foi A Decepção do Mês. Não Pare, da autora FML Pepper. Eu posso até fazer uma resenha dele pra vocês, mas eu já aviso que não vai ser uma resenha positiva, infelizmente, porque eu fiquei muito chateada com esse livro. Deixa eu contar pra vocês mais ou menos o que é a história, só pra vocês se situarem assim nesse livro que tá fazendo muito sucesso, ganhou como best-seller da Amazon, então assim, deixa eu só dar essa achada pra vocês. Achada. Dar uma achada pra você. Eu preciso só calar a boca. A história vai contar da Nina, ela tem 17 anos e ela sempre foi uma menina que viajou pra tudo quanto é lugar. Ela nunca morou em um lugar por muito tempo, porque a mãe dela tinha esse... Ela era meio surtada, ela era super protetora e por algum motivo a Nina sempre teve coisas estranhas acontecendo com ela. Sempre teve situações de vida ou morte acontecendo perto dela. Sempre teve acidentes e você ficava o tempo todo assim, por quê? Será que é só coincidência? Não é? E a gente não sabia. E sempre acontecia uma coisa estranha. A mãe dela falava, arruma as malas, vamos embora. Elas se mudam pra Nova York e a mãe dela decide ficar lá por mais tempo. E a Nina fica super feliz, ela faz uma amiga na escola, começa a trabalhar numa livraria e... sabe, começa a montar a vidinha dela que ela nunca teve. Ela nunca pôde ter amigos, nunca pôde ter nada disso. E lá ela conhece 2 meninos, né? Um super fofo, que ela já se interessa logo no começo do livro. E o outro, que é o Richard, que ele é um menino super mal encarado, super grosso, mas que tem alguma coisa com ela porque ela sempre sente aversão a ele cada vez que eles se encontram. O sentimento dela é realmente esse, aversão. A relação dela com a mãe dela me lembrou um pouco da Clary com a mãe dela, né, no Instrumentos Mortais, que a mãe dela vive escondendo coisas dela e ela começa a descobrir depois que ela chega naquela idade que todas as protagonistas chegam na vida, que é a idade de você contar a verdade pros filhos. O que me incomodou foi a protagonista. Eu não consegui me apegar a ela e o livro é narrado por ela em primeira pessoa, na cabeça dela. Eu achei ela extremamente irritante, extremamente infantil e me irritou profundamente a questão do romance nesse livro. Eu sou a menina que adora romance, eu preciso ter romance dos meus livros, a não ser que o livro seja tão fenomenal que eu esqueça de romance. O que já aconteceu em alguns livros que foram tão incríveis que eu nem lembrava. A protagonista, ela sente aversão ao par romântico dela, né? É uma aversão mesmo. Você já sabe que é ele desde o começo. Ela tinha um ódio por esse menino, ela tinha uma aversão natural, intrínseca dela, assim, que ela não suportava o menino. E aí, do nada, no meio do livro, estou apaixonada. Eu fiquei assim, tá, isso aconteceu como? Eu vou dar continuidade pra trilogia. Por quê? Porque eu fiquei curiosa com pra onde a autora vai levar esse livro. Vocês estão livres para ter suas próprias opiniões sobre esse livro. E se você leu e tem alguma opinião diferente, fala comigo aqui embaixo, eu vou gostar de conversar com você e discutir, porque às vezes eu posso mudar de ideia, né? Não sei. Outro livro que eu li esse mês e foi espetacular. Quem me segue nas redes sociais viu eu falando dele.
no Twitter, viu falando dele no Facebook. Eu me arrependi amargamente de não ter começado ele quando eu comprei, que foi A Quinta Onda, do Rick Hansen. Eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu vou fazer uma resenha. Deve sair essa semana, tá? Que eu já gravei, foi 5 estrelas. Então assim, vou deixar vocês na curiosidade até sair a minha resenha, porque vai ter resenha desse livro. Porque eu amei esse livro. Aí, como faltava um dia pra terminar junho, eu falei assim, por que não ler mais um? Por quê? Eu fui e peguei o livro do meu filme favorito. Gente, eu não vou falar muito desse livro, na verdade, porque... não sei, eu me apeguei muito a esse livro, mas eu não consigo colocar ele em palavras ainda. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha pra vocês, porque eu gostei muito dele e ele mexe com todos os meus fios, essa história, porque ela é a minha favorita. Ela me define, na verdade, porque eu me sinto como Peter, eu sou um pouco da Wendy e eu me sinto muito como Peter Pan. Portanto, por isso que eu tenho ele tatuado em mim, sabe? Porque essa é uma história pra mim muito, muito importante, assim. Ela me deixou esse jeito de criança, sabe, pra sempre. Eu acho Peter Pan um personagem enigmático e maravilhoso. Eu acho que ele é um personagem que define as crianças, sabe, de hoje em dia, não só as crianças, como os adolescentes. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha pra vocês, contando mais da história, aí eu vou organizar os meus pensamentos e colocar eles em vídeo. E esse foi os lidos do mês. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longuinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do livro, dos livros, eu quero saber aqui embaixo. Me contem, ok? Sobre a maratona literária, eu pretendo estar fazendo vídeos semanais sobre o meu progresso na maratona, ok? Me sigam nas minhas redes sociais, vocês sabem, quem me segue, que eu tô atualizando tudo. Beijos, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!